O juiz Sérgio Moro afirmou nesse final de semana que tem esperança que os ministros do Supremo Tribunal Federal sejam sensíveis ao atual cenário de corrupção no país e irão, portanto, manter o precedente que garante que condenados sejam presos após decisão da segunda instância. Vamos escutar antes a reportagem do nosso colega aqui, o Thiago Muniz. O juiz federal Sérgio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol defendem a manutenção das prisões em segunda instância. Eles deram as declarações neste sábado durante palestra no Congresso Brasileiro da Escola de Altos Estudos Criminais, realizado em São Paulo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, já disse que pretende levar a discussão sobre o tema ao plenário da Corte. Ele é o relator de duas ações colocadas pelo Partido Ecológico Nacional e pela Ordem dos Advogados do Brasil, questionando a prisão em segunda instância. A Corte já julgou uma medida cautelar sobre o caso e, por 6-5, manteve o entendimento de que, após condenação em segundo grau, uma pessoa pode ser presa. Só que o mérito da ação ainda será julgado e já há sinais de que a decisão do STF pode mudar. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, que votou na cautelar a favor da manutenção das prisões, concedeu habeas corpus nesta semana a favor de uma pessoa condenada na segunda instância. O juiz federal Sérgio Moro pediu alterações mais gerais no sistema jurídico e defendeu que não aconteçam retrocessos. Nós precisamos também de alterações mais gerais no nosso sistema jurídico. Para que o Brasil, no entanto, possa eliminar esses quadros de corrupção sistêmica, é preciso dar passos firmes em reformas. E uma delas essencial é não retroceder. Também nesta semana, Moro mandou prender pela primeira vez alguém com base no entendimento atual sobre a segunda instância. Ele determinou a detenção de Márcio Bonilho e Valdomiro de Oliveira depois que eles foram condenados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Se o STF mudar a posição sobre o tema, essas prisões simplesmente não aconteceriam, já que os réus poderiam recorrer às cortes superiores. Presente no mesmo evento em São Paulo, o procurador da República Deltan Dallagnol foi mais direto ao falar do tema. Se confirmada essa mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso será uma catástrofe não só para a Lava Jato, mas para toda a justiça penal brasileira. Em habeas corpus, o ministro Gilmar Mendes afirmou que o STF admitiu que a prisão em segunda instância poderia acontecer, mas que ela não é obrigatória. Ele indicou ainda que a execução da pena com decisão de segundo grau deve aguardar o julgamento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá, Augusto, estamos falando aí da prisão em segunda instância, que parece ser o maior cabo de guerra, né, no momento para a justiça brasileira, né, para a área jurídica, né? O juiz Sérgio Moro deixou claro no Fórum sobre Justiça Brasileira da PAN, né? Ele estava preocupado justificadamente, como estamos vendo, com esse absurdo. Vou dar um exemplo muito simples. Suponhamos que o Gilmar Mendes, em vez de ser apenas advogado e professor de direito, fosse juiz de primeira instância. Ele julga um caso e condena. Aí uma segunda instância valida a decisão dele e até eventualmente aumenta a pena. Aí você precisa ir para uma terceira, então acaba com a justiça em primeira instância. Serve para quê? Para nada. Temos 4 instâncias e se for aprovada essa história, se voltar atrás, caso se volte atrás e se aprove essa história, né, o Congresso, o Supremo entra nesse retrocesso e diz que não, tem que ser terceira instância. Não tenha dúvida de que a próxima do Gilmar é querer a 4ª, que é o Supremo, que se queixa de estar completamente engarrafada, de ter a pauta completamente engarrafada por julgamentos desse tipo. O Supremo está fora dessa, isso é outra coisa, isso é coisa de tribunal do júri, de outras instâncias. Agora, para que mais uma? Para impedir que sejam presos já os bandidos de estimação que ele tem, e são muitos. E vão surgir agora dezenas de outros com essas delações que estão ocorrendo em Mato Grosso. Tá? Foi ele quem mandou soltar o João Riva, José Riva, que foi presidente da Câmara lá durante 16 anos, é o maior ficha suja do Brasil, e foi ele quem tentou socorrer o governador Silval Barbosa, que ficou preso 1 ano e está delatando meio mundo. Vai saber até onde chega essa delação. Gilmar Mendes, aliás, está estranhamente calado diante do que acontece em Mato Grosso, onde ele nasceu
e fez carreira, digamos assim. Ô Augusto, só uma coisa, Augusto Edgar, não causa estranheza para vocês o fato de que o Gilmar esses dias disse que a prisão após segunda instância é uma espécie de prisão provisória continuada, mas a segunda instância é um tribunal colegiado. Um tribunal de justiça, você reúne desembargador, por exemplo, a segunda instância aqui em São Paulo é o Tribunal de Justiça de São Paulo, você tem centenas de desembargadores. São pessoas supostamente muito bem qualificadas. Eles julgam, decidem, é um colegiado e também não vale. Aí é que você tem os Pimenta-Neves da vida. Fica 10 anos com recurso e escapa por recurso de prazo. Sim. O Gilmar Mendes está atuando como advogado. Não é por acaso que a OAB é a favor desse negócio. Claro, é mais trabalho para eles, mais dinheiro, eles mantêm o culpado em liberdade. Agora, é um escárnio. E é por isso que o Gilmar Mendes desfruta em todo o país dessa popularidade aí que supera a do Temer, né?